Na manhã de domingo, 18 de setembro de 2011, um morador do bairro sudoeste da cidade de Ekaterimburgo, Rússia, saiu para passear com seu cachorro. As ruas ainda estavam desertas, então o homem acendeu um cigarro e afrouxou a coleira. Ao se aproximar do estádio da escola mais próxima, ele soltou o cachorro para correr, como sempre fazia. Mas por algum motivo, desta vez o cachorro se comportou de maneira incomum. Com o rabo entre as pernas, avançou com cautela, farejando tensa. A cerca de 30 metros daquilo que, de longe, o homem achou ser uma pilha de trapos, o cachorro parou e uivou desesperadamente enquanto o dono preocupado se aproximou. O que de longe parecia roupas amassadas agora tomava a forma de uma figura humana. A primeira coisa que veio à cabeça foi, de novo, algum mendigo bêbado. Mas quando esse transeunte olhou melhor para o corpo que estava deitado na grama do estádio da escola, ele mesmo admitiu que quase vomitou de choque. Depois, tudo aconteceu como costuma ser nesses casos. A central da polícia do distrito de Verkhisetsky recebeu uma ligação. A testemunha nervosa informou sobre a descoberta assustadora. E para o endereço Rua Beloreshenskaya, 25, na cidade de Ekaterimburgo, foi enviada uma equipe de investigação. Você está no canal Strashnota e o vídeo de hoje é sobre uma tragédia e o mal que por muito tempo ficou impune. Deixe seu like, dislike, escreva comentários neste vídeo, mas só depois de assisti-lo até o final. E também se inscreva no Telegram do Strashnota, lá tem um conteúdo totalmente diferente, além de materiais extras que não couberam no YouTube. Também se inscreva no Boost e no Patreon, essas são plataformas onde você pode acessar gratuitamente. Essas são minhas plataformas de reserva para o caso de exclusões ou bloqueios imprevistos ou até mesmo previstos. Também me perguntam com frequência, Kirill, o que aconteceu com o seu nariz? Nunca contei para ninguém, mas vou contar para vocês em segredo. Não tem nada de especial, eu só decidi aumentar o nariz. Logo ele vai crescer, vou tirar o curativo, vai ficar assim. Bem, agora ao assunto. A menina sobre quem vou falar hoje nasceu em uma família que dificilmente pode ser chamada de estável, nada especialmente horrível. Os pais dela viviam como vivem milhares de outros compatriotas nossos. Ambos gostavam de beber de vez em quando, nenhum dos dois alcançou nada de especial na vida. O pai se virava com bicos, a mãe criava os filhos, moravam no apartamento da avó materna. Nos primeiros anos, Olia viveu feliz, sem pensar muito nas relações dentro da própria família. Olga Medvedeva era uma aluna mediana na turma. Não era muito esforçada, mas também não era a pior. Na verdade, desde o 5º ano, Olia teve que se tornar independente, muito antes dos colegas de classe. Porque os pais gostavam de beber e a avó trabalhava e nem sempre podia ajudar. Nos últimos anos da escola, a menina começou a tirar notas baixas, passou a faltar às aulas e experimentou beber com os amigos. Todos que a conheciam associavam essas mudanças a uma má companhia na qual ela havia se envolvido. Apesar disso, Olia era atenciosa, comunicativa e gostava de estar no centro dos acontecimentos, mas não confiava seus sentimentos e segredos a qualquer um, e ela tinha o que esconder. A questão é que Olia, há pouco tempo, passou a ter um segredo que, com certeza, não podia contar nem para os pais, nem mesmo para os amigos da mesma idade. Depois, a professora responsável pela turma dela lembrava. Ela mudou muito cerca de um ano atrás. Parecia até que começou a fumar, mas não admitia isso. Tentei convencê-la, mas foi em vão. Tudo mudou de vez na vida dela durante a adolescência, uma fase difícil para qualquer jovem e ainda por cima o pai saiu de casa. O conflito entre os pais, a falta de apoio dos familiares, fizeram com que a garota buscasse carinho em outro lugar, como costuma acontecer nesses casos. Mas para Olia Medvedeva essa busca custou caro demais. Aquele fim de semana não começou bem. Na sexta-feira à noite, Olia, de 14 anos, teve uma febre alta de repente. Segundo as amigas, ela não gostava de ficar em casa quando a mãe bebia, e isso vinha acontecendo cada vez com mais frequência nos últimos anos. A única pessoa da família que a menina realmente amava era o irmão mais velho, Mikhail, que sempre tentava mimar a irmã.
Mas ele trabalhava muito, inclusive nos fins de semana, e naquele dia também não estava em casa. Olia nem sempre conseguia se isolar dos pais histéricos gritando atrás da porta do seu quarto. A mãe bêbada, antes de desmaiar, insistia em abordá-la com sermões eternos e perguntas banais. Além disso, nesse estado, a mãe sempre fazia questão de perguntar se a filha tinha visto o pai, insistia em saber detalhes da vida dele, despejava insultos pesados e ainda morria de ciúmes de Olia por causa da nova companheira dele, Natália. Havia um motivo para isso. A filha vivia visitando o pai no apartamento da nova paixão dele, passava muito tempo lá e até dormia por lá, o que irritava profundamente a insatisfeita com a vida. Desta vez, tudo se repetiu como de costume, e Olga decidiu ir até as amigas da escola, apesar de não estar se sentindo bem. Ela pediu para a avó algo para baixar a febre, mas só recebeu chá com framboesa, porque não havia dinheiro sobrando para remédio. Então ela pediu ao irmão. Ela ligou do telefone da avó, já que o dela tinha sido roubado uma semana atrás. Mikhail não recusou o pedido da irmã e comprou para ela o Eferalgan. Só que, como voltou do trabalho tarde da noite, a Olia já estava dormindo, e no sábado de manhã ela encontrou o remédio ao lado da cama. Por volta da 1 da tarde, no sábado, 17 de setembro de 2011, Galina Alexandrovna viu sua filha no corredor, já vestida e maquiada, pronta para sair de casa a qualquer momento. Mas ela não deixou a filha sair, porque logo o médico da família deveria chegar. A menina, contrariada, teve que ficar esperando a chegada da médica, que chegou ao mesmo tempo que Helena, que aos sábados saía para um trabalho extra. Já era por volta das 3 da tarde. A mãe deu uma olhada no quarto da filha, respondeu algo às perguntas de rotina da médica e foi para a cozinha. Depois disso, Olia acabou escapando de casa, só por uma horinha para passear, como ela disse para a avó. E recebeu uma orientação rigorosa, voltar para casa não mais tarde das 8, mas voltou uma hora depois, às 9, acompanhada de uma de suas colegas da escola. Mikhail, o irmão dela, estava trabalhando até tarde de novo. A mãe, depois de mais uma bebedeira, dormia no sofá, e a avó estava ocupada na cozinha. Vó, chamou a garota do corredor sem nem tirar os sapatos. Posso dormir na casa da Yulia? Pra que isso? Indignou-se Galina Alexandrovna. Você está doente e não tem telefone. Como vou te encontrar depois? Mas a insistente Olia sabia muito bem como apertar nos pontos fracos. Aos argumentos da avó, ela respondeu que já estava melhor. Em casa não tinha nada para fazer mesmo, a não ser olhar para a mãe alcoólatra. E na casa da Yulia eles iam comer pizza. E saiu, levando o celular da avó para que pudessem ligar pelo menos para ele. E a avó, como sempre, cedeu. Se ela soubesse como essa, mais uma noite na casa da amiga terminaria para sua única neta. Ela teria trancado todas as portas e não teria deixado ela sair. Mas, infelizmente, ninguém é capaz de prever o futuro, nem mesmo os videntes. Aliás, escrevam nos comentários o que vocês acham. Será que os videntes conseguem prever o futuro? E se conseguem, por que eles não ganham bilhões, por exemplo, com futuros, com Bitcoin, com apostas ou simplesmente com a cotação do dólar? Quando voltaram para o apartamento da Yulia Devochka, eles realmente começaram a cozinhar, mas depois que a pizza foi comida, a Olia ficou entediada e quis um pouco de agitação. Ela saiu da casa da amiga sem avisar a família e passou o resto da noite com colegas, adolescentes como ela. Claro, na companhia animada não faltou bebida. Alguém trouxe vodka, outro foi buscar cerveja. A galera ficou muito tempo curtindo na rua, perto de casa, e ficaram lá até bem depois da meia-noite, porque naquele setembro o tempo estava maravilhoso e as noites ainda eram quentes, até mesmo em Ekaterimburgo. A Júlia, amiga da Olia e aluna da 8ª série, disse que todos só saíram por volta de 3 ou 4 da manhã. Lá pelas 3h30, a Olia disse que estava entediada e que ia até a casa da tia Natasha. Ela não queria ir para casa, tinha medo que a avó ficasse brava com ela. Nós nos oferecemos para acompanhá-la até em casa, mas a Olia disse que iria sozinha. E de fato, depois de uma noite agitada, a Olga, naquela hora e daquele jeito, não quis voltar para casa, prevendo a reação negativa da avó e da mãe. Em vez disso, ela decidiu ir para o apartamento da Natalia Petukova, companheira do seu pai.
E é aqui que começa a parte mais incompreensível para aqueles que depois vão investigar esse caso. Afinal, naquele momento, o pai da menina já havia deixado a companheira. Há uma semana eles brigaram feio. Mas por algum motivo, Olia foi para lá tão cedo e não para sua casa ou para o pai. O que a fez agir assim? O motivo era exatamente aquele segredo que a menina tentava esconder de todos. Somente as amigas mais próximas dela estavam a par desse segredo. O segredo da Olia se chamava Clara. Tudo começou exatamente naquele apartamento onde Olenka morou nos últimos 2 anos. No começo, a menina ia até lá porque sentia falta do pai. Mesmo que a atmosfera e os costumes daquela casa não fossem muito diferentes dos da sua própria, ali ela se sentia de um jeito diferente, mais livre e à vontade. A dona do apartamento, tia Natasha, como Olha a chamava, trabalhava como enfermeira em uma das maternidades da cidade. E fora do trabalho também gostava muito de beber. Claro. Só que, diferente da mãe da Olha, ela fazia isso de um jeito totalmente diferente, de forma divertida e em grande estilo. No apartamento dela, sempre tinha alguns conhecidos e amigos fazendo festa, trazendo cada vez mais e mais pessoas novas. A maioria deles nem a própria dona conhecia, mas as portas dela estavam sempre abertas para os companheiros de bebida. Esse tipo de vida agradava muito a garota adolescente. Parecia interessante e empolgante para ela. Escreva nos comentários. Você gostaria de uma vida assim? E o que você sabe sobre casos e destinos de pessoas que vivem desse jeito? De qualquer forma, as pessoas que vinham ao apartamento de Natália tratavam Olga como igual. Não davam lições de vida, não eram chatos como parentes ou professores. O público que vinha até Petukova era dos mais variados. Havia tanto simples apreciadores de bebida, quanto músicos que dedilhavam violão e até pessoas realmente interessantes. E até pessoas de orientação não tradicional. Uma dessas pessoas que atraíram Olga foi Alexander Temliakov, apelidado de Clara. Esse personagem era muito mais velho que Olga, já tinha quase 30 anos. Trabalhava como barman em um estabelecimento onde discretamente se reuniam rapazes da mesma orientação que ele. Para a garota animada e entusiasmada, Alexander, o Clara parecia simplesmente um herói romântico. Ainda mais porque ele tinha uma lábia afiada e conhecia infinitas histórias de todo tipo. Diziam que ele, depois de beber um pouco, contava a cada pessoa que encontrava uma certa história trágica de seu amor infeliz. Dizem que a garota que ele amava o deixou, e foi por isso que ele mudou o gênero das pessoas que lhe interessavam. A melhor amiga e colega de classe de Olia, Verônica Makeeva, uma das poucas que sabia desse relacionamento, contava que ela era simplesmente obcecada por essa Clara. E sempre que tinha oportunidade, ela tentava ficar perto dele. Ninguém sabia ao certo qual era a verdadeira relação entre eles, nem o quão próximos realmente eram. A menina não contava esses detalhes nem mesmo para suas melhores amigas. Certa vez, Olia estava sentada no bar da Clara. Eles bebiam juntos, como sempre. Esse homem adulto não via nada de errado em oferecer bebida alcoólica para a Olia de 14 anos. E de repente, Helena Vitamskogo entrou furiosa no bar. A mãe da Olia, alguém das amigas, acabou contando sobre esse relacionamento e os boatos chegaram aos professores e depois aos familiares da garota. É assim que os segredos são revelados. Segundo outra versão, o pai da Olia contou ele mesmo para a ex-esposa que a filha estava se encontrando com um homem adulto. Num acesso de raiva, Helena pegou um táxi, algo que nunca tinha feito antes, e foi correndo até aquele bar. Mas ao ver um homem tão confiante, Vitamsky, ela acabou se acalmando um pouco. A todas as acusações dela, ele respondia com tanta habilidade que logo a mulher já nem sabia mais no que, afinal, poderia repreendê-lo. Sim, ele conhece a filha dela. E como não conhecer se ela está sempre visitando Natalia Petukova, a senhoria dele? Há algum tempo, ele e um amigo chamado Andrei alugam um quarto com ela. Eu não encostei um dedo na sua filha, disse Clara para a mãe indignada. Eu não tenho nenhum interesse pelo sexo feminino. Também não vendi bebida alcoólica para ela. Ela trouxe a própria garrafa. Não vou chamar a polícia para levá-la para a cadeia. Enfim, Helena saiu do bar confusa e Olga se recusou terminantemente a ir para casa com ela. O caráter da Olga sempre foi determinado. Ela sabia conseguir o que queria desde pequena.
Dessa vez até a mãe ficou impotente e tudo continuou como estava. Olga continuava mantendo contato com um homem adulto de comportamento duvidoso, afirmando que não havia nada entre eles. Mas logo, primeiro entre os adolescentes e depois por toda a escola, começaram a circular boatos sujos de que viram Olga beijando justamente esse Clara. Imediatamente começaram a espalhar fofocas de que ela já dormia com ele há muito tempo e que o interesse dele por homens seria apenas para despistar. E que ela também foi vista no bairro com outros caras mais velhos. No entanto, a própria causadora do escândalo silencioso não reagia a nada disso, e por algum motivo ninguém perguntava diretamente para ela, provavelmente sabendo que poderiam arranjar problemas. O principal receio era a misteriosa companhia adulta de Olga. Mas os sussurros e as conversas sobre esse assunto tão polêmico continuaram por muito tempo. Inclusive por esse motivo, os amigos não insistiram quando Olia exigiu de forma brusca que a deixassem em paz e não a acompanhassem na saída da festa. Os caras pensaram que conhecidos mais velhos a encontrariam. Mas, no caminho para o apartamento de Natalia Petukova, a garota foi surpreendida por alguém que ela jamais esperava encontrar à noite. Quem encontrou o corpo ensanguentado e semi-despido de Olga Medvedeva foi aquele mesmo passeador de cães. Durante um passeio matinal, ele chamou a polícia. Os investigadores, tão chocados com a descoberta horrível quanto o próprio homem que encontrou o corpo, isolaram o local e, antes de tudo, informaram o diretor da escola sobre o ocorrido. O chefe do serviço de imprensa da direção principal do Ministério do Interior de Sverdlovsk, Valery Gorelik, disse em sua entrevista: até mesmo os investigadores experientes, que já viram muitas coisas terríveis em suas carreiras, ficaram chocados com a crueldade brutal com que alguém brutalizou e matou a Olia. E no relatório oficial do Ministério do Interior foi informado de forma seca. Foi encontrado um corpo com ferimentos de faca, seios e órgãos genitais removidos. Os policiais também se impressionaram com outro detalhe. Os parentes da falecida Olia, até serem avisados pela polícia, não a procuraram por conta própria. Eles souberam do ocorrido perto do meio-dia. Afinal, ela tinha ido dormir na casa da amiga. Por que ligaríamos para ela? Disse a mãe da menina aos investigadores. E de fato, no telefone de Galina Alexandrovna Podukova, avó da falecida Olga Medvedeva, nenhuma ligação foi recebida naquele domingo. Na opinião dos investigadores, a tragédia poderia ter sido evitada se os pais de Olia tivessem cumprido devidamente suas obrigações sociais. Com o controle adequado, isso teria sido evitado. Ela seguia para a casa da madrasta naquele dia, após as 3 da manhã. Os adolescentes que estavam na área onde ocorreu a morte foram responsabilizados por consumo de álcool, e seus pais foram multados por não cumprirem com suas obrigações parentais. Todos os detalhes chocantes da morte da Olia não foram divulgados imediatamente. Inicialmente, a polícia apenas confirmou o fato de terem encontrado o corpo e forneceu informações breves sobre a própria garota e o último dia de sua vida. Muito tempo depois, os peritos criminais revelaram detalhes horríveis. O criminoso esperou pela garota quando ela estava andando, embriagada, pelo estádio da escola, em um local deserto e mal iluminado. De repente, atacando a vítima, ele a derrubou no chão, cortou suas roupas com um objeto afiado, presumivelmente uma faca. Parte das roupas da vítima foi encontrada próxima ao corpo semi-despido. O corpo da menina estava gravemente mutilado, com muitos sinais visíveis de espancamento e ferimentos de faca e corte. O número de lesões na pele ultrapassava 40 ferimentos penetrantes. Pelo tipo dos golpes desferidos, o criminoso a violentava enquanto a cortava. Após tirar a vida da vítima, o agressor cortou as glândulas mamárias e removeu os órgãos genitais externos com o mesmo objeto com que desferiu os golpes. Como costuma acontecer em casos de crimes brutais de grande repercussão, os altos funcionários pressionaram fortemente o grupo de investigação de Ekaterimburgo, exigindo que o caso fosse resolvido rapidamente. Mas no caso de Olga Medvedeva, isso se mostrou uma tarefa quase impossível. A primeira versão da investigação provocou uma reação mista do público. Surpresa, irritação e até risadas histéricas surgiam nas intermináveis conversas e fofocas que se espalharam pela cidade como uma onda.
A questão era que a primeira suspeita foi a companheira do pai dela, Natalia Petukova, de 43 anos no apartamento de quem a falecida passava tanto tempo antigamente. O motivo para tal suposição foi um acontecimento tão ambíguo que não poderia deixar de atrair a atenção de todos. Quase todos os parentes da Olia foram ao talk show do primeiro canal, Que Falem, literalmente 2 dias depois que ela foi morta. Materiais adicionais, aliás, estarão no Telegram. Se tiver interesse, venha dar uma olhada. A mãe, Helena Yurevna, sentada com um lenço preto e o rosto abatido, a avó materna, Galina Podukova, externamente muito calma e imperturbável, e o irmão, Mikhail, respondendo às perguntas dos oponentes com formulações claras. E até a outra avó de Olga, Lídia Ivanovna Medvedeva. Toda essa família, em vez de lamentar a filha e neta falecida, foi à televisão e unanimemente acusou a odiada Natalia Petukova de ter tirado a vida dela. E nessa altura, ela já havia escrito uma confissão formal. Os oficiais pressionados pelas autoridades fizeram tudo rapidamente. Os parentes e amigos da falecida despejaram sobre a suspeita Natalia Petukova um verdadeiro balde de insultos. A avó paterna chegou a chamá-la de verdadeiro monstro, afirmando ao público que Olga foi defender o pai contra Natalia, resolver a questão do dinheiro que ela havia tirado dele. Aliás, o próprio Vyacheslav Medvedev foi o único dos parentes de Olga que não compareceu a esse programa. Mas os jornalistas espertos conseguiram entrevistar ele também. E trechos dessa entrevista foram exibidos durante a transmissão. Esse homem que nunca trabalhou em lugar nenhum causou uma impressão negativa nos telespectadores. Dá pra ver que ele bebe e parece que nem está muito triste. O irmão mais velho, que segundo ele mesmo nunca viu Natalia em vida, também afirmou que a companheira do pai esfaqueou sua irmã por ciúmes e raiva. E quem a ajudou a se livrar da menina e abusou dela antes da morte, supostamente foram aqueles mesmos inquilinos. Concordava com a opinião da família também Konstantin Farberov, chefe do Departamento de Investigação do Comitê de Investigação do Distrito de Verkhisitsky, em Ekaterimburgo, que disse: a investigação tinha motivos sólidos para prender Natalia. Considero como motivo para tirar a vida a antipatia pessoal da suspeita pela menina. Enquanto toda a família de Oliboiko participava do programa, seu corpo dilacerado estava guardado no necrotério especializado do Departamento Pericial do Comitê de Investigação, e nenhum dos parentes sequer pôde vê-lo. A mãe da Oli disse logo no início: não vimos a Oli, não estão mostrando ela para nós. Posteriormente, durante os interrogatórios, muitas das coisas que os parentes da Oli disseram foram confirmadas. 2 semanas antes do assassinato, Natalia e o pai da Oli tiveram uma briga feia. Havia muitos motivos acumulados para o desentendimento entre os companheiros. E os visitantes constantes no apartamento da Natalia que irritavam muito Vyacheslav, o pai da Oli. E o fato de que 2 deles recentemente passaram a morar em um dos quartos. A dona da casa hospitaleira demais, que nessa altura já tinha saído da maternidade ou foi convidada a sair porque gostava demais de beber. Colegas de Natalia contavam que ela frequentemente se atrasava para os turnos e aparecia no trabalho ou bêbada ou sofrendo de ressaca. Vyacheslav também não gostava do fato de sua nova paixão não ter muita simpatia por sua enteada. Segundo ele, Petukova brigava constantemente com a menina, a xingava de vadia mirim e tinha muitos ciúmes dos próprios amigos e inquilinos. E até mesmo do próprio pai dela, mas já por outro motivo. A mulher achava que ele dava atenção demais à filha e dava dinheiro demais, deixando ela mesma de lado. Nos interrogatórios, Vyacheslav Medvedev também acusou a companheira de roubar uma quantia considerável de dinheiro que ele guardava no apartamento, e Petukova pegou das coisas dele enquanto ele estava no trabalho. E depois disso, ela colocou as malas do amante indesejado para fora da porta e esse dinheiro, segundo ele, não foi encontrado nelas. E mais um detalhe, na véspera e 2 dias antes da morte, Olia foi até Natalia para tirar satisfações, exigindo a devolução do dinheiro roubado de seu pai, o que foi confirmado por outras testemunhas interrogadas que estavam no apartamento de Petukova naquele dia.
Isso foi suficiente para que a investigação acusasse Natália de tirar cruelmente a vida da filha de seu companheiro. Nem mesmo a aparente contradição mais óbvia incomodou as autoridades. Por mais ódio que Natália sentisse pela Olia, ela simplesmente não teria conseguido abusar dela já depois de morta. Era justamente por esse motivo que os moradores de Ekaterimburgo estavam mais perplexos, surpresos com esse rumo da investigação. E ainda por cima, a própria Petukova deu um depoimento confessando na hora certa, dizendo que sentiu ciúmes de Olha por causa do marido. Ou seja, sentiu ciúmes de Olha em relação ao próprio pai biológico dela. Depois, Natália contou de forma muito convincente, com detalhes vívidos e minuciosos no local do crime, como exatamente ela se livrou da sua enteada. E até mostrava em um manequim como desferiu as facadas. E os agentes da lei, como de costume, relataram animadamente sobre o sucesso na resolução do caso. Valery Gorelik, chefe do serviço de imprensa da direção principal do Ministério do Interior da região de Sverdlovsk, logo informou com orgulho aos jornalistas em uma coletiva de imprensa que os detetives de Sverdlovsk levaram cerca de 1 dia e meio para desvendar o assassinato da menina. E o assistente sênior do chefe do departamento, capitão de justiça Alexander Shulga, acrescentou: essa mulher foi uma das que desde o início foram investigadas pelos investigadores quanto ao envolvimento no crime cruel e ousado. Enquanto os jornalistas saboreavam os detalhes que também satisfizeram a família e os investigadores, as autoridades concentraram todos os esforços na busca pelos cúmplices, sem os quais, como tiveram que admitir, o crime não teria ocorrido. A única coisa que não se encaixava nesse quadro claro era o fato de que Petukova dificilmente teria conseguido sozinha arrastar o corpo da estudante esquartejada para fora do apartamento onde supostamente tirou a vida da enteada. Até o estádio da escola, já que a distância daquele ponto até o local era de pelo menos 300 metros, até mesmo peritos criminais estudaram o local do suposto crime. Segundo eles, o patamar da escada estava cuidadosamente limpo no momento da inspeção. Porém, foram achados vestígios de sangue na escada do prédio. Não foi possível determinar de quem era o sangue. Já no estádio da escola, onde, segundo o relatório inicial dos peritos criminais, teria ocorrido a morte, havia sangue de menos para tantos ferimentos múltiplos. Mas as autoridades lidaram com essa questão também. Decidiram que a chuva da noite anterior havia lavado todos os vestígios de sangue. Por outro lado, no apartamento de Petukova foram realizadas nada menos que 3 buscas com uma inspeção minuciosa do suposto local do crime. Mas tudo foi em vão. Nenhum vestígio. Com cuidado especial, como mencionado depois, examinaram os pertences dos 2 rapazes que alugavam um quarto no apartamento de Petukova. Mas essa pista também não levou a lugar nenhum. Na verdade, havia coisas estranhas demais nesse caso. Alexander Temlyakov, que aparentemente deveria ser um dos suspeitos, não foi detido. A investigação revelou que ele tinha um álibi irrefutável para aquela noite. Qual exatamente a investigação não divulgou, e não foi possível descobrir nada sobre isso. Embora os amigos e colegas de classe da Olia tenham contado aos detetives tudo o que sabiam sobre o relacionamento dela com a Clara, e Veronika Makieva, amiga próxima da Olia, em quem a falecida confiava todos os seus segredos, acrescentou mais alguns detalhes aos fatos já conhecidos. Na noite anterior à sua morte, Olia me disse que já se arrependia de ter se envolvido com aquele grupo de adultos. Ela disse que achava que lá teria liberdade, mas acabou sendo só problemas. Aliás, esses problemas apareceram depois, de onde menos se esperava, já após a morte da Olia. Verônica, que também participou do programa de TV, lançou luz sobre aquela história obscura entre Olia e Alexander Temlyakov. Segundo ela, quando esses boatos chegaram até Clara, ele simplesmente ficou furioso, porque achou que Olia mesma tinha contado sobre o relacionamento deles para o seu grupinho, querendo parecer mais adulta e experiente. E ele era totalmente contra que alguém soubesse disso, porque mantinha sua reputação de pessoa com orientação não tradicional. Apesar disso, no comitê de investigação não conseguiram ou não quiseram pressionar Temlyakov como deviam, e ele acabou escapando das acusações. Por causa de todas essas inconsistências completamente inexplicáveis nesse caso bastante confuso, muitas pessoas que acompanhavam o andamento da investigação expressaram insatisfação diante de alguma coisa. E quanto à madrasta com a menina?
Tirou a vida dela, ainda a mutilou toda, levou o corpo para fora de casa, andou com ele pela cidade, mesmo que fosse à noite, e largou no campo perto da escola, onde poderia muito bem haver testemunhas. É óbvio que, se tivesse tirado a vida dela em casa, tentado esquartejar, levar e esconder, então deveriam haver vestígios de sangue na casa, panos ensanguentados, instrumentos do crime, enfim. E essa mulher deveria ser completamente insana em um período de surto. Mais um caso obscuro, mas por algum motivo essas questões não preocupavam nem a polícia, nem os peritos, nem o comitê de investigação. No entanto, os investigadores que acusaram Natalia Petukova e já estavam prestes a encerrar o caso criminal cometeram um erro significativo. Não esperaram pelos resultados da perícia final. E os peritos criminais determinaram que a menina foi brutalmente violentada justamente no momento em que tiraram sua vida, e quem fez isso foi um homem desconhecido, pois seus fluidos biológicos foram encontrados no corpo de Olia. Eles não coincidiram com nenhuma das amostras coletadas de outros suspeitos, inclusive de Alexander Temlyakov. Coincidência ou não? Mas ao mesmo tempo, Natalia Petukova também se manifestou, afirmando que foi forçada a confessar. Assim, parecia que o caso criminal, já pronto para ir a julgamento, teve que ser devolvido para investigação adicional. As acusações fabricadas contra Petukova foram rapidamente abafadas e o caso novamente ficou sem suspeitos. E então começou mais um absurdo surreal. A imprensa, que já havia espalhado por toda a região a notícia sensacionalista sobre a madrasta maníaca, começou a publicar desmentidos em massa, dizendo que Petukova teria se incriminado sozinha, estando muito embriagada após mais uma bebedeira. E naturalmente sem qualquer pressão de fora. Se isso é verdade mesmo e por que ela fez isso não foi esclarecido e continua sendo um mistério. Sabe-se com certeza de uma coisa: foram exatamente os investigadores que acusaram Natalia que entraram com um pedido no tribunal para libertá-la do centro de detenção provisória. Alexandre Shulga, assistente sênior do chefe do departamento de investigação da região de Sverdlovsk, disse o seguinte: apesar de sua confissão voluntária e dos depoimentos autoincriminatórios que ela prestou, após a reconstituição dos fatos no local, foi decidido não recorrer ao tribunal com um pedido de prisão preventiva da suspeita. Logo depois disso, parentes da Petukova, que apareceram sabe-se lá de onde, deram uma entrevista e contaram aos jornalistas que os policiais fizeram muita pressão sobre ela para arrancar depoimentos e informar a chefia sobre a resolução do caso. No corpo de Natalia, supostamente, havia até marcas recentes de espancamento. No corpo de Natalia havia marcas recentes de espancamento. Como todos eram defensores públicos gratuitos, contaram aos jornalistas que depois de dormir na cela, Petukova recobrou a consciência e recusou-se a prestar depoimento. Não havia nenhuma outra prova da culpa dela. O juiz, vendo essa reviravolta, concedeu 72 horas para análise. E quando o prazo acabou, eles mesmos pediram para não prorrogar a medida cautelar de Petukova. No entanto, nem mesmo os familiares podiam visitá-la. Os policiais, sob pretextos inventados de preocupação com sua vida, mantiveram Natalia em algum apartamento secreto. Quando a própria acusada apareceu em público, ela contou que naquela noite fatídica nem sequer viu sua enteada. Durante toda a noite anterior à morte de Olga, ela bebeu sem parar, depois desmaiou como de costume, e na manhã seguinte ficou muito surpresa ao abrir a porta para os policiais que a prenderam. E o estádio escolar, onde encontraram o corpo de Olga Medvedeva, logo se tornou um verdadeiro local de peregrinação. As pessoas levavam flores, bichos de pelúcia e acendiam velas à noite. Os alunos e os pais da turma 8º B arrecadaram 16 mil rublos para o funeral de Olga. O contratempo desagradável com Petukova ficou no passado e os detetives tiveram que continuar a busca, mas agora em uma direção um pouco diferente. Os próximos a serem fisgados foram os amigos de Medvedeva, que ainda não tinham 18 anos, principalmente aqueles que estavam com ela naquela noite fatídica. A falecida era muito comunicativa, por isso foi necessário verificar várias centenas de pessoas. Mas, ao se agarrarem a essa pista, os investigadores mais uma vez tomaram o caminho errado. Descobriu-se que alguns números de telefone com os quais os detetives estavam trabalhando já não pertenciam mais aos seus donos há muito tempo. No final, tempo e esforços preciosos foram desperdiçados.
E pela segunda vez, a investigação chegou a um beco sem saída. Por muito tempo, tempo demais, os detetives não tiveram nenhuma nova pista. Esse caso parecia sem solução. Em 2016, a polícia parecia desesperada. Surpreendentemente, até prometeu uma recompensa de 1 milhão de rublos por informações importantes sobre a morte de Olga Medvedeva. Vendo que a situação não mudava e que o público estava preocupado, a Procuradoria-Geral e o presidente do Comitê de Investigação da Rússia, Alexander Bastrykin, foram obrigados a assumir o controle pessoal desse caso. Os funcionários informavam ao chefe do Comitê de Investigação da região de Sverdlovsk sobre o andamento da investigação 2 vezes por dia. Mas nem isso ajudou a investigação. Durante todo o período da investigação, de 2011 a 2017, o processo foi transferido várias vezes de um funcionário para outro. Ao todo, 7 investigadores foram trocados, mas isso não aumentou o número de acusados no caso. Todos eram suspeitos, desde conhecidos da vítima até pessoas já condenadas por crimes semelhantes ou simplesmente pessoas com transtornos mentais registradas em clínicas. Surgiu a hipótese de que um maníaco desconhecido poderia ter matado a menina. A polícia de Ekaterimburgo enviou solicitações sobre casos semelhantes de homicídio para outras regiões. Representantes da administração regional do Comitê de Investigação reuniram novamente os jornalistas. Nossos investigadores vão a diferentes regiões da Federação Russa e estudam lá os materiais de casos criminais semelhantes, provas importantes para concluir se eles não fazem parte de uma série cometida pelo mesmo criminoso. O tempo passava, mas não havia suspeitos reais no caso. Os investigadores começaram a observar atentamente todos que, na opinião deles, se comportavam de maneira suspeita. Assim, por exemplo, 2 rapazes que apareceram no detalhamento das ligações da Olia despertaram suspeitas porque demoraram muito para comparecer aos interrogatórios. O próximo investigador, Sergei Maltsev, que recebeu o caso sem solução em 2016, contou aos jornalistas sobre essa versão. Essa situação nos deixava muito alertas. Isso nos levava a considerá-los como suspeitos. Depois descobriu-se que um deles foi para a capital e se comunicava não com a vítima, mas com a mãe dela, e o outro havia perdido há muito tempo o chip de celular registrado em seu nome. Na verdade, quem usava o chip era uma conhecida da vítima. Foi justamente Maltsev que prestou mais atenção até aos detalhes mais insignificantes, quem acabou resolvendo esse caso complicado. Ao longo dos anos, mudaram tanto os investigadores quanto os métodos da perícia criminal. Maltsev recebeu um enorme processo criminal com cerca de 100 volumes e, ao final da investigação, havia mais de 350 volumes. Já em 2011, os peritos criminais conseguiram coletar do corpo de Olia amostras de DNA do suposto criminoso. Mas, como naquela época as possibilidades de perícia genética deixavam a desejar, essas amostras ficaram guardadas por muito tempo. Mas, no final das contas, foi justamente essa tecnologia que 6 anos depois ajudou a capturar o verdadeiro criminoso. Naquela época, tudo que teoricamente poderia levar à identificação do criminoso ou de testemunhas foi recolhido da cena do crime. Garrafas, bitucas de cigarro, chicletes, latas. Nenhuma testemunha ocular foi encontrada. Mas quando a perícia de DNA foi aprimorada e atingiu um novo nível, a investigação passou a trabalhar intensamente nessa direção, coletando material genético de quase todos os homens da região. No total foram analisados mais de 3.000 perfis genéticos e realizados mais de 1.000 exames diferentes. Mais de 7.000 pessoas foram interrogadas sobre envolvimento em homicídios, o álibi de 4.500 homens foi verificado, mais de 3.000 documentos foram analisados e os dados de bilhetagem de mais de 3 milhões de conexões de telefonia móvel foram checados. Todo esse trabalho colossal não foi em vão. No final, conseguiram encontrar uma correspondência de DNA. Descobriu-se que Olem Palach esteve o tempo todo literalmente debaixo do nariz dos investigadores. Ele morava a 2 casas da escola dela. Mas levou quase 6 anos para encontrá-lo. Isso só aconteceu em maio de 2017. O novo acusado de tirar a vida de Olga tinha 47 anos e na época do crime, 41. Os detetives foram de apartamento em apartamento visitando os moradores do bairro do sexo masculino. Eram cerca de 7.000 pessoas e chegaram a ir 3 vezes até o criminoso, mas nunca o encontraram em casa.
E só em março de 2017 os investigadores conseguiram localizar o suspeito. E o suspeito acabou sendo um tal de Andrei Cherniaev. Esse homem, quando jovem, trabalhou como topógrafo, depois serviu no exército, tentou 2 vezes obter ensino superior, entrou numa escola militar e numa universidade comum, mas em ambas as vezes abandonou no 3º ano. Depois, ele trabalhou na polícia e foi investigador por pouco tempo. Mais tarde, ele abriu uma pequena oficina de conserto de equipamentos elétricos, mas também fracassou nessa área. Oficialmente, ele ainda estava registrado como empreendedor desde 2003, mas não trabalhava em lugar nenhum. Morava com a mãe e o tio idoso no 2º andar de um prédio antigo do tipo Khrushchevka. Primeiro, ele foi interrogado como testemunha e só depois que ficou subitamente nervoso e mencionou algum tipo de álibi na noite da morte da Olga. E as amostras de epitélio coletadas dele coincidiram com o DNA recolhido das cavidades naturais. Depois que o DNA coletado do corpo da menina assassinada coincidiu com o dele, ele foi reclassificado como acusado. Começaram a coletar informações sobre sua vida, círculo social, hábitos e inclinações. Após a prisão, o próprio Cherniaev confessou: "Não tenho trabalho, vivo às custas da minha mãe aposentada." Os vizinhos, poucos conhecidos e a ex-esposa caracterizavam Andrei de forma negativa, descrevendo-o como uma pessoa reservada e fechada. Alguns até diziam que sua aparência lembrava um maníaco. E este é um caso raríssimo em que alguém que parecia um maníaco realmente acabou sendo um. Bem, ele não era exatamente um maníaco, pois foi só um episódio, mas era um assassino. Faca, como você escreve? A faca tinha uns 10 centímetros, provavelmente do modelo soviético antigo. Como era a lâmina tinha mais ou menos esse comprimento, uns 10 centímetros quando era aberta. Dal. Bem, era assim, estreita, aparentemente, mas 2 vezes mais estreita. Reta, afiada só de um lado, sem nenhum tipo de serrilha, nada antigo. Uma das vizinhas disse: "Nunca imaginei que ele poderia tirar uma vida." Mas, claro, depois parecia que ele sempre se comportou como um maníaco. Estava sempre de capuz, era muito fechado. Ele nunca contava nada sobre si mesmo e raramente cumprimentava. Tentava passar rápido pelas pessoas. Viu só como é importante para as pessoas, especialmente para as vizinhas, especialmente para as senhorinhas, que as cumprimentem. Pelo visto, para se esconder de uma perseguição, basta simplesmente cumprimentar todo mundo. Os vizinhos mais próximos notaram que na última semana antes de ser detido, Cherniaev quase parou de sair de casa. Apenas alguns o viram nesses dias consertando o medidor no corredor ou saindo do prédio sempre com o mesmo capuz e moletom. A vida pessoal de Andrei não deu certo, ele estava divorciado da esposa há tempos. O filho ficou morando com a mãe. O casal se divorciou bem rápido, porque Andrei não tinha trabalho e não havia dinheiro nenhum. Só no tribunal a ex de Andrei contou que ele se comportava de forma agressiva também com ela. Segundo Natália, todos na casa tinham medo de Andrei, incluindo o filho e os animais de estimação. Natália lembrava assim: depois de ser demitido, ele não fazia nada. Ele nunca fez nada na vida toda. Ele não trabalhava, não sustentava a família, por isso se divorciaram. Era fechado e vivia no seu próprio mundo. Sempre foi explosivo. Ela também contou que o marido ameaçou várias vezes agredi-la fisicamente e até abusou dela quando ela o procurou por alguma necessidade alguns anos após o divórcio. E depois ameaçou jogá-la pela janela se ela contasse isso para alguém. Antes, Cherniaev não havia sido responsabilizado nem administrativamente nem criminalmente, ou seja, perante a lei e o tribunal, estava limpo. Mas, como ficou claro, ele tinha outros crimes em sua ficha também. Na promotoria disseram que o primeiro crime de Cherniaev foi cometido em 1999 contra sua ex-esposa. Foi exatamente naquela época que ele ameaçou tirar a vida dela pela primeira vez, a espancou severamente e apertou as mãos em seu pescoço. Em abril de 2001, ele abusou da esposa com especial crueldade quando ela mencionou o divórcio pela primeira vez e depois prometeu jogá-la da varanda e jogar ácido nela. No verão de 2008 houve mais um episódio. Cherniaev levou uma garota de programa para sua casa, mas em vez de momentos íntimos, ele a atacou, espancou, abusou dela e a roubou, levando até mesmo a calcinha dela.
E depois disso, ele a expulsou do apartamento sem pagar, mas por todos esses crimes ele já não podia mais ser responsabilizado, devido à prescrição do prazo legal. O coronel do Serviço Interno, Valery Gorelik, fez a seguinte declaração após a captura de Cherniaev. Durante longos 5 anos e meio, a criatura que cometeu esse assassinato esteve em liberdade, mas mesmo assim conseguiram identificá-lo e desmascará-lo. Ele comentou sobre a personalidade e o comportamento de Cherniaev. Pelo seu caráter, é um cidadão fechado e pouco comunicativo. No momento da prisão e da busca, comportou-se com absoluta calma e sangue frio. Até o último momento, não acreditava que os policiais e investigadores conseguiriam obter as provas necessárias. Os detetives acreditam que o suspeito pode ter tendência a cometer abusos com inclinação sádica. Como apurou a investigação, Andrei Cherniaev não conhecia Olga Medvedeva, a quem ele matou. Não havia intenção prévia de tirar a vida. Tudo aconteceu de forma espontânea. Ele sentiu vontade de perambular pela noite. Ele costumava passear assim com frequência. Viu uma menina atravessando o campo da escola, se aproximou dela e perguntou algo, mas ela supostamente respondeu de forma rude. Pelo menos foi assim que Cherniaev achou. Então ele encostou uma faca no pescoço da Olia e pediu para ela não fazer barulho. Depois disso, a derrubou na grama e fez tudo o que foi descrito acima. No entanto, o que exatamente a menina disse de tão ofensivo, mas o criminoso não conseguiu se lembrar. Ele também não explicou por que, além disso, mutilou a Olia de forma tão brutal. No dia seguinte, Andrei saiu de Ekaterimburgo para trabalhar em turnos, e depois, quando voltou, ficava pouco tempo em casa e frequentemente saía da cidade. Inclusive por isso, os investigadores conseguiram pegá-lo com tanto atraso. O investigador Maltsev contou o seguinte aos jornalistas. Em março, a investigação conseguiu cumprir o mínimo, um conjunto normal de medidas de verificação, interrogá-lo como testemunha. Confirmar onde ele estava em 2011 e obter uma amostra do epitélio da pele. E também esclarecer a posição dele em relação ao uso do polígrafo. A amostra dele, junto com centenas de outras, foi enviada para a perícia genética. Depois foi só questão de técnica. Quando a perícia genética confirmou a correspondência, a polícia começou a reunir provas adicionais, sob o peso das quais o álibi inicial de Cherniaev foi destruído. No dia 10 de maio foi feita uma busca no apartamento dele, após a qual Andrei foi detido. O tio e a mãe de Cherniaev, quase imediatamente após sua prisão, se mudaram para a casa de campo. Percebendo que finalmente havia sido pego, Andrei não tentou mais negar. Inclusive quando seus depoimentos foram checados no polígrafo. No entanto, até o fim ele negou a acusação de abuso, embora tenha sido justamente o sêmen dele, encontrado na vagina da Oli, que permitiu ligá-lo a esse crime. Durante a investigação preliminar, Cherniaev reconheceu oficialmente a culpa e contou em detalhes como exatamente cometeu o crime. Confira o que o investigador do caso relatou depois. Ele reconheceu a acusação. No pedido de prisão, ele explicou que é uma pessoa ruim e que precisa ir para a prisão. Ao mesmo tempo, ele admite a culpa pela morte, mas não admite pelo abuso. Ele responde às perguntas com muitos detalhes. Ele deu depoimentos confessando, dizendo que se arrependeu, mas é preciso aguardar os resultados da perícia psiquiátrica judicial. Ele também afirma que não compartilhou informações sobre o crime cometido com ninguém. Mas um pouco depois, Cherniaev foi pego de surpresa por Olga. Disseram a ele que ela era portadora do HIV e que provavelmente o havia infectado também. Os resultados dos exames confirmaram essas suspeitas. E quando o processo criminal pronto foi encaminhado ao tribunal, foi o próprio acusado quem surpreendeu a investigação. Ele retirou seu depoimento e declarou que não era culpado. No tribunal, Cherniaev não admitiu culpa e não prestou depoimento. Eu aviso Cherniaev sobre a inadmissibilidade de violar a ordem durante a sessão do tribunal. Em caso de continuação da conduta, ele será retirado da sala de audiência com a entrega imediata de uma cópia da sentença. Ele representava um tipo clássico de personalidade socialmente degradada e profundamente disfuncional. Por natureza, ele era extremamente reservado, pouco sociável e discreto. Na verdade, era assim que os conhecidos o descreviam.
mas dentro de Andrei fervia agressividade e tendências sádicas. Além disso, ao que tudo indica, ele tinha apatia e absolutamente nenhuma ambição social. Por outro lado, possuía uma crueldade patológica, que se manifestava de forma especialmente intensa em relação às mulheres. O diagnóstico de sadismo sexual indica que ele sentia satisfação ao causar dor e humilhação. Pode parecer que Andrei era extremamente explosivo, mas ao que tudo indica, ele era na verdade bastante calculista. E o sofrimento da vítima para ele fazia parte do ato sexual. Em termos profissionais e científicos, Andrei Cherniaev era alguém ruim. Bem, a perícia psiquiátrica o considerou imputável, mas detectou um transtorno mental nele, que é o sadismo sexual. Mas isso não influenciou o veredito de imputabilidade, porque, na opinião dos peritos, Andrei estava ciente da natureza e das consequências de suas ações no momento do crime. E também era capaz de controlar suas ações, considerando todas as circunstâncias do caso. O homem foi acusado com base no item A da parte 3 do artigo 131 do Código Penal da Federação Russa. Abuso contra aqueles que ainda não completaram 18 anos, falando em linguagem cifrada permitida no YouTube. E ao item K da parte 3 do artigo 105 do Código Penal da Federação Russa. Privação de vida acompanhada de abuso. Em conjunto, esses artigos prevêem prisão perpétua. O Tribunal Distrital do Distrito Leninsky, em Ekaterimburgo, com base no pedido da investigação, colocou o acusado sob custódia até 9 de julho de 2017, com possibilidade de prorrogação. Todo o processo judicial ocorreu a portas fechadas, porque o caso envolvia uma menina, que ainda não tinha 18 anos, mas para a leitura da sentença ainda permitiram a entrada dos jornalistas. É verdade que permitiram filmar apenas o momento da leitura da sentença. Materiais adicionais estarão no Telegram. Também estava presente na sala a ex-esposa do réu. Sentença final para Andrei Cherniaev. Foi emitida apenas em 30 de janeiro de 2019. Na sala do tribunal, Andrei se comportou de maneira extremamente provocadora. Afirmou que o processo criminal foi fabricado, criticou as autoridades, o governo e todo o sistema judiciário. Por ordem dos juízes, os oficiais de justiça o retiraram. Ele disse: "Vocês não têm direito de me julgar, não conhecia os materiais do processo. Meus direitos de defesa foram violados e o processo chegou ao tribunal alterado. Foi cometido falsificação de documentos oficiais e adulteração. Vai começar uma guerra civil. Vocês vão responder por tudo. Pela morte de Olga Medvedeva, de Andrei Cherniaev." Foi condenado a 19 anos de prisão. E no total, junto com a pena por profanação, a 24 anos e, adicionalmente, a 2 anos de restrição de liberdade. Ao mesmo tempo, os primeiros 8 anos da pena, Cherniaev deveria cumprir na prisão, e só depois disso ele seria transferido para uma colônia de regime fechado. A promotoria pediu 25 anos de regime fechado. A posição da promotoria foi explicada por Olga Vidovina. Cherniaev recebeu uma pena próxima ao limite máximo. Por enquanto, a promotoria não tem motivos para recorrer. Os familiares da falecida Olga não fizeram nenhuma objeção à sentença. A ex-esposa dele também ficou satisfeita com a punição aplicada ao ex-marido. "Recebeu o que merecia", disse ela brevemente aos jornalistas. O próprio Cherniaev tentou por muitos anos recorrer da sentença, inclusive na Suprema Corte, mas todas as suas tentativas foram em vão. Até hoje ele está preso em uma colônia penal de regime rigoroso. E é isso. Deixem comentários, curtam, deem dislike e assistam a outros vídeos do canal. Eles são publicados mesmo que vocês nem sempre recebam notificações sobre isso.